Oi, eu espero que estejam bem. Meu nome é Brenda e eu vou apresentar um trabalho sobre a osmorregulação e por que as tartarugas choram. Ela está chorando porque está de coração partido, porque se emocionou ao ver o nascimento dos filhotes, porque comeu um pedaço de plástico ou então porque está se sentindo feia. Bom, ao contrário do que as pessoas pensam, as tartarugas marinhas não choram por estarem emocionadas, e sim porque elas estão excretando uma grande quantidade de sais que está dentro do seu organismo. Isso acontece por causa da osmorregulação. Antes da gente começar a falar sobre o que é osmorregulação, a gente precisa entender o que é a osmose. Aqui no canal Biofísica das Coisas tem um vídeo explicando bem detalhadamente esse processo. Vale a pena dar uma olhadinha. Nós podemos resumir que a osmose é a passagem de água através de uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que seleciona as moléculas que vão passar por ela, de forma que a água ela consiga passar de um local menos concentrado para um local mais concentrado. A osmose é uma forma de transporte passivo, onde a célula não tem gasto nenhum de energia. Nessa imagem, podemos ver que o lado direito desse recipiente apresenta uma quantidade maior de bolinhas pretas, que são os solutos. Nós podemos chamar eles de sal. Como esse lado apresenta uma quantidade maior, nós podemos dizer que ele é hiperosmótico em relação ao outro, pois está mais concentrado. Já o meio que não tem bolinha preta, ou seja, não tem soluto, é hiposmótico em relação ao outro, já que a sua concentração é muito menor. Caso os dois lados tivessem a mesma concentração, seriam isosmóticos em relação ao outro, ou seja, a concentração dos dois seria exatamente igual. A osmorregulação é a capacidade que um organismo tem de fazer o controle osmótico, equilibrando assim os sais que existem dentro do seu corpo. Nós, humanos, por exemplo, eliminamos os sais pelo nosso rim em forma de urina. Já as tartarugas marinhas são hiposmóticas em relação ao meio, ou seja, elas têm uma menor concentração de íons de sal que o meio, já que vivem em um ambiente com alta salinidade, no caso, um mar. Por isso, seu rim não é o suficiente para fazer a eliminação desse sal. Se elas fossem depender apenas do rim, ela teria que fazer essa eliminação através da urina, que deveria ser cerca de 3 vezes mais concentrada do que ela é capaz. E isso poderia acabar causando a morte do animal. Então, elas possuem uma glândula chamada de glândula de sal, que é específica para fazer a eliminação de todos esses sais. A glândula de sal é um órgão localizado na cabeça do animal, na parte posterior aos olhos. É uma adaptação evolutiva à vida marinha. Isso permite que ela viva em ambientes com maior salinidade. Então, essa lágrima que vemos é, na verdade, uma substância gelatinosa composta basicamente por cloreto de sódio, que é expelida através dos ductos lacrimais que se encontram no canto lateral do olho. Ela é responsável por manter a homeostase do corpo, ou seja, mantém o organismo em equilíbrio através da osmorregulação. Aqui nessa imagem, em um tom mais escuro, podemos ver uma ilustração dessa glândula nas tartarugas marinhas. Outros animais, como répteis e aves, também apresentam essa glândula para auxiliar na secreção de sais. Vale lembrar que o formato e o posicionamento dela pode variar entre os tipos de animais. Mas como todo esse sal vai parar dentro do organismo das tartarugas? Bom, como elas vivem em um ambiente com alto teor de salinidade, elas acabam ingerindo essa água durante a sua alimentação. Além de que alguns organismos que elas consomem são isosmóticos em relação ao meio, ou seja, o seu alimento apresenta a mesma quantidade de sais que a água salgada. Além disso, elas também têm grande perda de água através da respiração e também pela pele, pois as tartarugas marinhas saem da água para botar os seus ovos, ficando expostas ao sol e ao vento, que vão retirar a umidade do seu corpo.
Aqui eu disponibilizei as referências que eu utilizei na realização desse vídeo. E caso alguém tenha algum interesse também para se aprofundar, tá aqui os materiais que eu utilizei. Muito obrigada pela sua atenção e por ter assistido o vídeo até aqui.